Evangelho segundo João, capítulo de número 4. E eu estou aqui intercedendo para que você preste bastante atenção nesta mensagem que o Senhor vai falar aos nossos corações nesta noite. Certamente, este culto, este encontro, vai marcar a sua vida. Não só você, pai, mas também você, mãe, filho, marido, esposa. Hoje é uma noite de encontro com Deus. João capítulo 4, a partir do verso de número 3. Observe aí ao seu redor se há alguém que está sem a Bíblia. Você que me assiste pelo telão também, faça isso aí fora. Bom é lermos todos juntos, apesar das diferentes versões. Isso não diminui o teor e nem a verdade aqui contida. Na minha versão, trago escrito assim: deixou a Judéia, retirando-se outra vez para a Galiléia. Desta vez era necessário, importante, passar pela província de Samaria. Chegou, pois, então a uma cidade samaritana de nome Sicar, perto das terras que antes foram de Jacó e que este dera ao seu filho José. Estava ali uma fonte, um poço de Jacó. Cansado da viagem, Jesus se assenta junto à beira da fonte, por volta do meio-dia, hora sexta. Verso 7. Estando ele assentado, veio uma mulher samaritana tirar água daquele poço. Jesus lhe disse: dai-me de beber desta água. Pois seus discípulos tinham ido à cidade para comprar alimentos. Então, lhe respondeu a mulher samaritana: como tu, sendo judeu, pedes de beber a mim, uma mulher samaritana? Porque os judeus não se davam com os samaritanos. Verso 10. Disse-lhe ainda Jesus: se conhecesses o dom de Deus, e quem é o que te pede, dá-me de beber, tu lhe pedirias, e ele lhe daria água da vida. Respondeu ela então: Senhor, tu não tens nem com o que tirar a água, e o poço é fundo. De onde, pois, vem, ou onde tens essa água da vida? És tu, porventura, maior que Jacó, nosso pai, que nos deu o poço do qual ele mesmo bebeu, e bem assim também seus filhos e o seu gado? Verso 16. Disse-lhe Jesus: vai, chama teu marido aqui. Ao que ela respondeu: não tenho marido. Replicou-lhe Jesus: bem dissestes, não tem marido. Porque 5 maridos já tivestes, e esse que tu agora tens não é teu marido.
Isso dissestes com verdade. Somente até aí. Vamos orar mais uma vez. Vamos pedir que o Pai abra o nosso entendimento. Hoje, pela manhã, terminamos um retiro de casais e ali tivemos a oportunidade de ver mais de 10 casais se convertendo a Cristo. E muito me alegrei por saber que Deus continua a trabalhar no nosso meio. Mas eu tenho sempre uma expectativa de que Deus possa operar com liberdade aqui também. Então vamos orar. Feche os teus olhos. Meu amado Senhor, quero lhe agradecer por esta porta que se me abriu de estar dividindo com teus filhos e filhas um pouco, uma porção deste manancial inesgotável de poder que é a tua palavra. Pai, enquanto estamos aqui ministrando, refletindo, sendo tocados pelo teu doce e santo Espírito, guarda nossos filhos, nossas crianças, aqueles que estão labutando nos ministérios, nos bastidores deste culto, para que tudo corra de acordo com a tua boa, perfeita e agradável vontade. Que essa mensagem aqui ministrada, que alcança aqueles que estão também do lado de fora e aqueles que estão assistindo pela internet, Deus também alcance. Mesmo aqueles que nem sequer estão ouvindo, mas eu creio que pela tua misericórdia o Senhor pode levar essa instrução ao coração deles. Aqui, diante desta palavra, nós te pedimos, ó Pai querido, abra o nosso coração. Meu Deus, tira todo impedimento, toda pedra de tropeço, toda ferida causada por familiares, amigos, líderes, Pai. Um coração ferido é um coração estéril. Mas eu creio que o teu Espírito tem nas mãos aqui a entregar a cada um que deseja o bálsamo de Gileade que cura qualquer enfermidade. E sim, curados, estamos aptos a ouvir a tua mensagem. Portanto, Deus, passa agora o teu azeite nas vidas. Passa, meu Pai, naquele coração ferido, naquela mente perturbada, naquele corpo cheio de dores. Vem com teu bálsamo, meu Pai, e traga a cura em nome de Jesus. Ele empionas. Faz isso conosco, Pai. Nós estamos aqui totalmente entregues no trono da graça do Senhor. Faz conosco aquilo que está no teu coração. E glorifica o nome de Jesus. Assim eu oro, crendo. Quem também crê, diga amém. Amém, queridos? Glória a Deus. Esse texto é muito interessante porque Jesus está vindo da Judéia, indo para a Galiléia. Quando você pega o mapa, naturalmente, o território de Sicar também seria uma passagem. Você poderia passar por Emaús, que era até mais rápido, e margeando o Jordão, e também por Samaria. Mas os judeus normalmente evitavam este caminho. Por quê? Está escrito aqui entre parênteses. A relação entre os judeus e os judeus samaritanos não era boa. Quando houve a separação dos reinos após a morte de Salomão, um grupo que ficou no norte logo foi invadido pela Síria. E esse grupo, então, era um costume da Síria infiltrar pessoas para desfazer a cultura. Então, esses judeus do norte
ficaram comprometidos, se casaram, tiveram filhos, se envolveram com a cultura babilônica. Já os do sul de Jerusalém ficaram livres disso. Então agora, quando há essa unificação da escravidão por Roma, os judeus do sul, aqueles que moravam em Jerusalém, consideravam os judeus do norte como samaritanos, mestiços de cananeus, que moravam nas montanhas de Sicar. Eles consideravam esses judeus traidores. Por isso não havia uma relação amigável entre esses irmãos de sangue. Eles não se davam bem. Então toda vez que um judeu de Jerusalém ia para o território da Galileia, ele dava a volta por Emaús, ou ele passava margeando o Rio Jordão, mas jamais passaria por Samaria, para não encontrar nenhum samaritano, e muitas vezes ser até agredido, perseguido. Mas o interessante é que Jesus, cheio de judeu ao seu redor, judeus castiços, judeus ortodoxos, entre eles Pedro, ele quer passar por Samaria. Ele fala, não vamos passar lá. Quero crer que os seus discípulos discutiam com ele, dizendo, mestre, não é prudente, não é legal. Mas ele falou, eu quero passar lá. Eu vou passar. Talvez por isso até os seus discípulos dizem, vamos comprar comida e você vai na frente. Vai na frente. Eles pensavam talvez que Jesus poderia ser atacado e talvez com seu poder pudesse impedir qualquer tipo de problema. A bem da verdade é que quando Jesus chega no epicentro de Samaria, o lugar onde tinha o antigo poço de Jacó, que ele dera a seu filho José, quando ele chega ali no centro, ele está absolutamente sozinho, sim ou não? Sozinho. Cadê os seus discípulos? Por que não ficou alguém com ele? Naturalmente ele era o mestre. Provavelmente alguém queria ficar com o mestre. Era uma oportunidade de estar sozinho com o mestre. Era uma oportunidade de aprender com o mestre, fazer uma pergunta de repente pessoal. Mas não. A Bíblia diz que ele ficou só, sentado no poço, no meio da região de Samaria, em Sicar. Ele, de alguma forma, desejou isso. Tanto é que isso está registrado no Evangelho de João. Era necessário para Jesus passar por esse território. E de repente chega quem? Chega uma mulher. Naquela época já mulher discriminada. Mas essa tinha alguns agravantes terríveis. Ela era uma mulher de fama não muito agradável. O seu currículo vitae talvez não encontraria emprego nem para ser coveira de cemitério. Ela era uma mulher cheia de problemas, uma mulher cheia de recalques, uma mulher solitária, buscava água ao meio-dia, aonde já se viu, querido, você ia a um poço meio-dia no deserto. O horário propício para buscar água era antes das 9 da manhã e depois das 4:30 da tarde, quando o sol já tinha se posto. Mas não, ela vai quando o sol está a pino, um momento que ninguém ia, talvez não quisesse se encontrar com ninguém, mas tem alguém no poço, tem alguém sentado lá esperando por ela, e ela não sabe, quando ela saiu de casa, vivendo as suas angústias, as suas mazelas, ela não sabe que naquele dia, ela encontraria um outro poço, não um poço, mas um manancial, no poço de Jacó, que mudaria completamente a sua vida. Ela não imaginava que aquele meio-dia seria o meio-dia que transformaria a sua história em AC e DC. Antes de Cristo, depois de Cristo. Antes do milagre, depois do milagre. Antes da vergonha e depois da honra. Aquele momento, aquele meio-dia, seria o meio-dia que mudaria a sorte daquela mulher rejeitada. Por isso eu digo que aquele dia foi um dia de encontro com Deus. Quem sabe hoje, às 7h20, 7h30,
e você está aqui num poço de Jacó, deixa eu falar uma coisa para você. Antes de você chegar aqui, aquele homem das mãos furadas já estava neste lugar. Nós sempre chegamos depois, ele chega primeiro. Na verdade, ele sempre nos espera. Ele sempre está no lugar do encontro. Ele sabe por onde a gente vai passar. Ele sabe a hora que a gente vai chegar. Ele espera por mim e por você. Quem sabe hoje, aleluia, não seja o seu dia do grande encontro com Deus. Você me entende até aqui? Diga amém. Eu tenho essa impressão. Quando eu leio esse texto, eu tenho a impressão. Sabe por quê? Jesus não comeu nada. Vai ali em casa depois. Eles foram comprar comida. Ele comeu alguma coisa? Comeu não. Falou, Jesus come. Ele falou, não quero comer não. Eu não vim aqui para comer, eu vim aqui para fazer a vontade do meu pai. A minha comida é fazer a vontade do meu pai. Então ele não foi lá para comer. E detalhe, em nenhum momento eu vejo ele bebendo água. Chegou a pedir, mas não bebeu. Como se quisesse apenas provocar aquela mulher. Como se quisesse apenas entrar num diálogo com aquela mulher. Era difícil para um homem conversar com uma mulher se não fosse a sua esposa. Ainda mais sendo uma samaritana e ele judeu. E pela roupa se identificava o judeu. Então ele não queria água. Ele não queria água, ele não queria comida, ele só queria falar com ela. Às vezes a gente pensa que Jesus quer trocar com a gente alguma. Eu te dou isso, você me dá aquilo. Eu te faço isso, você faz aquilo. E a gente sempre está criando esses escambos gospel, né? Mas Jesus não precisa de nada do que a gente tem. Na verdade, tudo que nós temos foi Ele que deu. Sim ou não? Mas naquele dia, Jesus estava lá. Sozinho. Por que não com seus discípulos? Porque os seus discípulos sempre falavam besteira. Impediu o cego de chegar perto, queria empurrar a mulher do fluxo de sangue, queria impedir os leprosos de chegar. Irmão, olha, às vezes eu e você, a gente atrapalha Jesus fazer a obra. Eu estou falando para você. Muitas vezes a gente acha que está ajudando Jesus a evangelizar e a gente está atrapalhando. É por isso que Jesus proferiu os seus maiores discursos, os seus maiores sermões, não foi para grandes multidões, foi para uma única pessoa. Nesse dia, Jesus atarefado, o seu ministério bombando, ele podia estar encontrando com muitas pessoas, discipulando muitos líderes, curando uma multidão inteira, mas nesse meio-dia, Jesus foi lá, sem discípulo, sem assistente, sem ninguém para enjoar ele, para se encontrar com uma mulherzinha. Uma. O que Jesus viu nessa mulher que eu não vejo? O que Jesus viu em mim que o mundo não viu? O que Jesus viu em você que o mundo não vê? O que Jesus espera de mim, de você, que o mundo não espera? A visão de Jesus é diferente. A visão de Jesus, ela transpassa o seu currículo vitae. A visão de Jesus, ela transpassa o seu histórico pregresso. A visão de Jesus, ela entra nas suas entranhas. Ela enxerga o que você não fala. Ela vê o que você não fez. Ela entende o que você não disse. E ainda que a palavra não saia da sua boca, a tua súplica já chegou naquele coração maravilhoso de Jesus. Quando Jesus marca um encontro, não é simplesmente para jogar a conversa fora. Diga, Jesus, não joga conversa fora. Fala para o teu vizinho aí, não joga a conversa fora. Diga, quando Jesus marca o encontro, é para mudar a minha vida. Diga hoje. Diga hoje, eu tenho encontro com Deus. Glória a Deus, aleluia, glória a Deus. Fala pro teu vizinho aí, ó. Jesus marcou um encontro com você. Pergunta para ele assim, tu tá sabendo? Talvez
Talvez ele diga, não, eu vim aqui apenas para beber água, eu vim aqui apenas para receber o milagre, eu vim apenas aqui para servir, eu vim aqui apenas para poder fazer uma média com a minha esposa, eu vim aqui apenas para poder atender um pedido de um amigo, eu vim aqui apenas por causa do poço. Talvez você pense isso, mas na mente brilhante, maravilhosa, excelsa de Deus, esse encontro é para realizar uma mudança na sua vida. Aleluia. Estou sentindo a presença de Deus aqui. Eu estou sentindo a presença de Deus aqui. Meu Deus, você está sentindo, dá um glória aí, vai. Você está sentindo, dá um glorifica ao Senhor aí. Se você está sentindo a presença de Jesus nesse poço, comece a exaltá-lo. Aleluia. Glórias. Glórias. Agora preste atenção. Eu fui analisar a vida dessa mulher. Aí o que o meu coração de homem, o que a humanidade, a sociedade vê nessa mulher? O que a humanidade vê em mim? Como a sociedade olha para nós? Ou talvez até como eu me vejo. Primeiro, ela é uma mulher infeliz. Todo mundo, se pudesse assinar alguma coisa falar sobre a mulher samaritana, primeiro ponto, infeliz. Infeliz. Amante de um homem casado. Presta não, pastor. Presta não, adúltera. Ela namora um cara casado. Isso nunca vai prestar para nada. E não é o primeiro não, hein? Não queria dizer não, mas estou orando, mas essa mulher vive à sombra da prostituição. Essa mulher vive à sombra da sociedade. Essa mulher é amarga, fechada. Como essa mulher vai ser feliz se o marido dela não é marido, é amante? Tem uma mulher lá em casa que é a mulher legítima, ela é amante. Como uma amante pode ser feliz? Como? Pobre. Por que, pastor, que ela é pobre? Porque pobre naquela época que pegava água sozinho. Quem era rico tinha alguém para pegar água para ele. E a Bíblia diz que ela pegava água no poço. Pobre, sem marido, um amante que sempre trata pior você do que a mulher. Talvez não tinha filhos, apesar de estar no sexto homem. Você não sabe se ela está rindo, se está chorando, né? Se está fazendo careta, se está rindo, você não sabe. Triste. Eu não sei, eu olho e vejo uma pecadora quanto mais. Uma pecadora que insiste no mesmo erro. Eu falo, essa aqui não tem jeito não. Como pastor eu digo, não, essa mulher aí vai para outra igreja. Está chegando aqui uma mulher, já está no sexto casamento. Misericórdia, Senhor. A nossa visão sempre pejorativa, diminuta do homem, ela enxerga sempre aquilo que a pessoa fez e não o que ela é. A gente sempre quer analisar a pessoa pelo seu quadro curricular. O que ele fez de bom? É bom. Se não fez nada de bom, não presta. Talvez pessoas estejam analisando você nos últimos tempos pelos erros que você cometeu, irmão. É difícil você apagar um futuro nebuloso, né? Difícil. É difícil você conseguir botar um ponto final numa frase maldita que foi a sua vida até aqui. Ela sempre insiste em recomeçar. É difícil você pausar o filme da sua vida pregressa quando ela foi uma vida dissoluta de prostituição, de lascívia, de perversão, de maldade. É difícil. E essa mulher aqui, quando eu olho para ela, eu vejo uma mulher que eu não investiria, que eu nunca gostaria de ser a minha esposa ou esposa de um filho meu, minha nora, jamais. Uma filha seria vergonhoso, vexatório. E eu quero crer que essa imagem humana, carnal, é a imagem que passa pela cabeça da maioria de nós, no estado geral, sem espiritualizar a situação.
No geral, nós discriminamos aqueles que têm um histórico ruim. Sim ou não? Você sabe que a igreja muitas vezes é discriminada porque aqui dentro está cheio de gente, a começar de mim, que tem um histórico terrível, horroroso. Mas graças a Deus, Jesus não vê assim. Porque se ele olhasse como a gente olha, irmão, aqui não ia ter ninguém. E nem eu mesmo ia estar falando aqui. Eu estou falando sim ou não? Ah, meu Deus. Diga, ela era, certamente, uma mulher infeliz. Pergunta para o teu vizinho aí, você é infeliz? Falta alegria no seu coração? Agora fala com ele assim, mas ainda assim Jesus marcou encontro com você. A segunda coisa que eu anotei, ela era uma mulher que tinha dificuldade em seus relacionamentos afetivos. Cadê seu marido? Ih, passou 5, estou no 6º. E Jesus falou, e esse 6º aí não é seu não. 6 homens. Essa mulher se encontrou na vida com 6 homens. Irmão, que tragédia. E apesar de ter se encontrado com 6 homens, era solitária. Ela está buscando água com alguém? Algum filho? Algum sobrinho? Algum namorado? Algum parente? Ela foi ao poço sozinha, uma mulher solitária. Apesar de todo esse frenesi sexual, esse distúrbio sexual, ela continua sendo uma mulher solitária. Irmão, como tem gente solitário no meio da multidão. Impressionante. Pessoas que têm famílias numerosíssimas. Isso quando ainda não tem um sangue italiano que fala para danar, e a pessoa se sente sozinha. Tem um monte de amigo na escola, tem um monte de colega no trabalho, mas é sozinha. É solitária aqui dentro. Não tem espaço no seu coração para colocar ninguém. De tantas feridas que sofreu no passado, se enclausurou, se fechou, se deitou no coração de um escaravelho e ali fez sua morada. Não cabe ninguém. Fala com muitos, mas não ouve ninguém. Tem muitas pessoas ao seu redor, mas ninguém está dentro dela. Essa mulher era uma mulher doente. Quando eu olho, eu falo, essa mulher tem distúrbio sexual. Não é possível, cara. Você não fica sem homem não, moça. Que isso, cara? E a Bíblia não fala que ela era velha, não. Eu vou chutar aqui, 40. 40, 6 homens. Misericredo. Caraca, que loucura, meu. Você já imaginou? 6 homens. Ela se encontrou com 6 homens. Ela se deitou com 6 homens. E eu aqui, né, não está falando, mas quem sabe aqui entre um e outro ainda teve ainda uma marmitinha extra, né? Não sei. Marido, acompanhante, amante, amaziado, ela teve 6. E esse ainda que ela ainda está casado. Ele não está divorciado, ele não está separado, ele está casado, ele tem mulher, e ela é a segunda. Imagina como está a alma dessa mulher, irmão. Os frangalhos do seu coração. 6 homens. Mas nesse dia. Um, 2, 3, 4, 5. E esse agora é o 6º. Mas nesse meio-dia, ela ia encontrar o 7º homem da sua vida. E esse 7º homem ia mudar a sua história. Esse 7º homem é Jesus Cristo de Nazaré. 7 é o número da perfeição, né? Será que está aqui por acaso? Será que não podia ser 5 mais 1? Será que não podia ser 7 mais 1? Mas não. Era 6. E Jesus era o 7º. O 7º momento. O 7º homem. Não agora no sentido sexual, mas no sentido integral.
ela estava se encontrando com um homem que ela não conhecia e que ia mudar a sua vida. Amém? Amém, queridos? Pergunta para quem está do teu lado: você tem dificuldade no relacionamento afetivo? Ou sei lá quem mais? Terceiro ponto, eu vejo na vida dessa mulher, ela tinha dificuldade de relacionamento social. Claro! Você acha que as mulheres lá da comunidade dela, as casadas, tinham uma relação boa com ela? Vamos tomar um chá lá em casa? É ruim. É roides. Completamente impossível. E vem ela lá. Ela é a ladra de marido. É a viúva negra. Vem ela. Cuidado, segura o seu homem. Porque ela pega, mata e come. Aqui. Tudo bem, ela era uma pessoa humilde, pobre. E por conta disso ia buscar água meio-dia. Mas existiam outros pobres também em Sicá. Sicá era uma cidade simples. Por que ela não foi com outra mulher? A mulherada não queria saber dela, não. Tinha medo dela. A mulher era terrível. O que as casadas passavam longe dela. Não ia ter uma coreografia das casadas, ela não ia querer entrar, não. Não ia, não. O quê? Chegar perto do meu marido? Nem pensar. Você rouba marido dos outros. Já roubou um monte. Então é uma pessoa que tinha a parte dela social também era ruim. Sabe, a gente sempre pensa em fazer amigos que fazem amigos. Da gente se relacionar com pessoas que têm bons relacionamentos, sim ou não? A gente não gosta de se relacionar com pessoas truncadas. A gente gosta de se relacionar com pessoas sociáveis, sim ou não? Então, nesse ponto aqui, irmão, não tinha ninguém querendo se relacionar com ela, não. Ainda mais sendo samaritano e Jesus judeu, muito menos. Então, ela era uma mulher discriminada pela sua própria comunidade. O lugar onde ela vivia, e por conta disso, então, ela tinha que buscar a água no poço meio-dia. Era um horário que ninguém ia, então ela ia. Era um sacrifício para essa mulher andar alguns quilômetros com um balde, com um odre cheio de água no lombo, ao meio-dia. O sol do deserto é escaldante. Mas ela tinha que ir, ela tinha que sobreviver, ela tinha que beber água. Então ela tinha um problema também de relacionamento social. Não tinha amigos. Pergunta para 2 ou 3, você tem amigos? Quarto ponto. Ela era uma mulher que vivia um ciclo repetitivo. Todo dia no mesmo poço, bebendo da mesma água, no mesmo horário, sozinha. Um ciclo. Era um ciclo de sobrevivência. Teve o primeiro homem, não deu certo. O próximo que ela encontrou era igual ao primeiro, porque não deu certo. O terceiro ela encontrou, era igual aos outros 2, também não deu certo. O quarto que ela encontrou era igual aos outros 3, também não deu certo. O quinto que ela encontrou era igual aos 4, também não deu certo. O sexto que ela está agora já não está dando certo. Então, ela era uma mulher de ciclos repetitivos, de erros na mesma área. Irmão, como tem gente que cai na mesma armadilha sempre. Impressionante como tem gente que praticamente adotou um problema. Não, esse aqui é meu, estou criando ele há muito tempo. Todo mês eu caio nele. É o problema do cartão de crédito. Eu sei que ele é um problema, mas está aqui no meu bolso, tenho 3. Sabe, é o problema da fofoca. Eu sei que eu tenho dificuldade, a minha língua, sabe, ela dá uma convulsão dentro da boca. Ela é hiperativa. Eu sei que eu tenho problema com fofoca, mas eu não posso ouvir alguém falando algo que eu encosto.
E aí já está lá o meu nome envolvido em fofoca de novo, pastor. E aí eu falo, filho, de novo? Não é possível que o seu nome sempre está envolvido em futriga. Pastor, é o mesmo poço, é a mesma água, é o mesmo lugar, é a mesma hora. Eu vivo esse ciclo, eu não termino nada. Tem gente assim. Ele entra no emprego, ele já sabe que ele tem problema de relacionamento com o chefe. Então ele já entra assim, eu vou me aborrecer com esse chefe. Eu vou me aborrecer com esse chefe. Se não é o chefe, é o encarregado. Se o encarregado não gostou de mim, se o encarregado olhou para mim estranho, vou ter problema. Já chega em casa, mulher. E aí, como é que foi o primeiro dia de emprego? Foi bom, mas tem uma pessoa lá que vai me perseguir. Vai me perseguir. Eu estou sentindo já. Ele já me olhou. E daí a pouco é mandado embora. Eu falo, não é possível. Por que você, sabendo dos seus defeitos de fabricação, você sabendo das suas limitações, você sabe que isso é problema para você, e você faz de novo. Você sabe que a água daquele poço não mata a tua sede, e está você no pocinho de novo. Ah, jovem, sai de um relacionamento, se fere, se machuca e diz, pastor, eu vou me valorizar mais. Eu entendo, eu errei, aleluia. Deus teve misericórdia, estou livre do laço do passarinheiro. Uma semana depois, está lá no Facebook, eu te I love you. Um outro passarinho. Eu falo, não, Jesus, o mesmo poço, não. Fala para o teu vizinho aí, muda de poço. Muda de poço, muda de horário, muda a sua vida, muda esse ciclo na sua família, muda esse ciclo na sua vida profissional. Quebra esse ciclo de erro, quebra esse ciclo de falência. Vamos quebrar tudo aqui hoje. Tem gente precisando quebrar. Tem gente precisando cortar. Tem gente precisando dizer, basta desse ciclo. Nesse poço mais não. Nesse horário mais não. Essa água eu não bebo mais. Tem gente viciado no pocinho. Ele sabe que a internet é o seu ponto fraco. Aí ele coloca um 4G no celular dele, compra aquele que é praticamente um tablet. Alô? Daí a pouco está o cara lá, vídeo pornográfico. Não, Jesus, não deixa. Jesus, não deixa não. Meio-dia, é a hora, meio-dia, aquela água, aquele poço. Ei, irmão, você sabe qual é o seu problema. Não existe ninguém aqui que não saiba o seu problema. Porque Deus não nos deixa enganado. A gente sabe aonde está o nosso calcanhar de Aquiles. A gente sabe onde está o nosso problema. Mas a gente insiste em voltar naquele poço que só mata a sede na hora. Daí a pouco estou eu de novo sedento. Você sabe que aquele amigo usa droga e você está saindo desse mundo. Está você de novo evangelizando o amigo. Você vai ficar evangelizando numa nice. Quando você perceber que não, você está pregando para o poste. Chapadão. Aí você chega na igreja, chega para o líder, chega para o pai e fala, pai. Aí o pai fala, é aquele amigo? Poço maldito. Água endemoniada. Tá você bebendo nessa água de novo. Ei, irmão, deixa eu falar um negócio para você. O poço, o manancial, está sentado no poço. Você pode beber água do manancial, ou você pode beber água do poço. Eu quero que Jesus hoje, querido, quebre esse ciclo na sua vida. E você pare
pare de beber água parada de poço e beba água no manancial de graça e de favor. Meu Deus! Meu Deus, você precisa quebrar isso, irmão. Fala para quem está do teu lado, quebra tudo. Quebra esse ciclo. Você sabe que o telefone daquele ex-namorado, ele está ali. Está tocando. E você não posso atender. Alô? Pastor, eu vou atender e vou falar com ele. Me esquece. Alô, espera. Porque é mais forte do que você. Você sabe que naquele lugar que você vai, você fica semi-endemoniado. Você sabe. Mas você vai lá. Pastor, fui lá de novo. Você está viciado no poço. Pergunta para o teu vizinho aí, tu está viciado no poço? Diga para ele, olhando nos olhos dele, hoje Jesus vai quebrar esse ciclo na tua vida. Aleluia! Hoje Jesus vai quebrar tudo! Hoje é quebradeira total! Aleluia! Quinto, ela tinha dúvidas doutrinárias. Ela pergunta, é aqui que adora? Ou é lá no monte? Jacó é maior ou é você? Que hora que é esse negócio que vem adorador? Quem são os adoradores? Que adoram em espírito e em verdade. Lê em casa com carinho aí o texto inteiro, não vou ler, não para a gente perder tempo. Quem sou eu? Quem é o Oli? Eu falei com o pastor lá do retiro que eu estava pregando, eu falei assim, a minha igreja só tem gente boba. Aí quando acabou, ele falou assim, eu acabei de acreditar no que você falou. Mas preste atenção. As dúvidas doutrinárias enfraquecem a sua fé. No momento em que Jesus fez uma perguntinha para ela, dá água aí. Ela falou, você não tem água? Ele falou assim, mas se eu soubesse quem eu sou o cara. Posso te dar água viva. Ela falou, quem pode me dar água viva? Ou o tanto de Jacó, quem pode me dar água viva? O Senhor que aparecendo, o Messias, eu sei que está chegando o Messias, não sei se chegou ainda, já chegou, não sei se chegou, sei quem é Cristo, sei quem é você, sei quem é Jacó, não sei nem quem sou. Tem gente vivendo essa confusão doutrinária. Aí uma hora ele é pentecostal roxo. Na outra hora ele é completamente ortodoxo. Na outra hora ele é carisma puro. Na outra hora ele é rígido. Vive assim. Não tem uma identidade doutrinária. Ei, meu irmão, preste atenção nisso. A Bíblia diz que quando te pedirem a razão da sua fé, da sua esperança, você tem que ter a resposta. Por que você é crente? Por que você está nessa igreja hoje? Você tem que ter a razão da sua fé. A razão da sua fé fundamenta a sua fé. A falta de razão gera incredulidade. É por isso que tem um monte de gente cocheando entre dois pensamentos. É por isso que tem um monte de gente que está um Raimundo, né? Um pé na igreja e outro pé no mundo. É por isso que tem um monte de gente que não se firma em Deus. Um dia o cara está ali falando língua estranha e o fogo está descendo. No outro dia o cara está lá queimando brasa para o capeta. Uma falta de constância. A Bíblia diz, sede firmes, constantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor a sua obra nunca é em vão. Diga, constância é fundamento para o meu crescimento espiritual. Fala para o teu vizinho aí, para de cochear.
Seja firme nas suas convicções. Seja firme na sua fé. Muitas coisas você não vai saber o porquê, mas o Espírito Santo testifica em você. Você não é o Senhor da verdade, mas a verdade habita dentro de você. Então diga, olha, tem coisa que eu não entendo, mas é assim que eu creio. E a minha fé é maior do que a minha razão. Mas tem gente que quer fazer um paralelo, querido. A razão e a fé andam juntas até um ponto. Mas chega um ponto que a razão diz, daqui para lá não vou. A fé diz, eu vou. Chega um ponto que a ciência diz, daqui para lá eu não posso. Só se tiver experimento provado. Aí a fé diz, mas eu consigo ir. Você entende isso? E é por isso que nós cremos em milagres. Milagres nada mais é do que o improvável acontecendo na vida de quem não tem como receber. Essa mulher acho que não acreditava em milagre, mas sabia nem o que estava fazendo ali. Ela tinha uma religião. Ela diz, não, temos o nosso pai Jacó. Mas eu não sei quem é Jacó. Quer dizer, eu sei. Eu não sei se ele era maior do que você. Eu sabia que era aqui, mas acho que tem um monte. Porque os samaritanos, por conta dessa discriminação dos judeus do sul, eles criaram um templo particular. Então os samaritanos tinham um templo lá de Salomão, um antigo templo de Salomão, reconstruído, e tinha um templo em Sicar, que era o templo dos samaritanos. Eles faziam uma quase gospel. Sabe, Tales. Quase crente. Só um pouquinho. Então eles adoravam ali no templo de Samaria. Então por isso ela está falando, vem cá, eu tenho que adorar aqui, eu tenho que adorar lá no templo de Salomão, aonde eu tenho que adorar. Irmão, ela não sabia de nada. Ela encontrou um homem estranho, e o homem estranho fez uma pergunta, e ela ficou completamente confusa. Tem gente que na escola recebe uma pergunta de alguma seita, fica perdido. Eu não sei o que responder, pastor. Você não sabe, não é o pastor que vai te ensinar, não. É você que vai buscar na palavra de Deus, porque você tem o Espírito Santo e ele te dá sabedoria. Essa mulher, em sexto lugar, era preconceituosa. No verso 11, ela diz para Jesus, você é judeu. Como é que está falando comigo? Era como se ela dissesse, eu não falo com judeu não. Falo com o judeu não. E eu acho que no fundo, presta atenção, olhe para mim, por favor. Eu acho que no fundo, ela chegou no poço e ele já estava lá. E ele já deu aquela olhada para ela, fitou de cima e embaixo. Ela estava acostumada com olhares de outros homens. Então ela é preconceituosa. Quando um homem olhava para ela, ele imaginava, está querendo me paquerar. Esse era o histórico dela. Tem um adágio popular que diz que cachorro picado de cobra tem medo de linguiça. Não come linguiça, não come salsicha. E essa... Não é possível que esse adágio é tão velho assim. Sério, é velho assim? Alguém com menos de 45 anos aqui conhecia esse adágio? Por favor, faça um sinal com a sua mão direita. Obrigado, minha irmã. Obrigado, minha irmã. Louvado seja o Senhor pela sua vida. Olhe para mim, por favor. Vou repetir o adágio para você guardar. Cachorro picado de cobra tem medo de linguiça. Você dá uma linguiça para ele e fala, é cobra. Presta atenção. Quando Jesus falou com ela assim... Eu falei com o pastor que são bobos. Ele acreditou na hora. Presta atenção. Jesus olhou para ela e ela já olhou para Jesus meio estranho. Não deve ter olhado no rosto, né? E Jesus falou assim, me dá um golinho d'água. Ela olhou para ele e falou assim, não dou água para judeu não. Aí ele lança uma que eu acho que criou mais situação para ela. Ela falou assim, se você soubesse quem sou eu, se você me conhecesse, você ia saber que eu tenho uma água aqui, uma água poderosa, você ia beber dessa água e ia ficar satisfeita. Aí ela olha na mão dele, não tem nada. Ela pensa, esse cara está me paquerando.
ela fala assim, cadê o seu baldinho? Não é isso? Está escrito aqui subliminarmente. Cadê seu baldinho de pegar água? Você não tem baldinho. Como é que você vai me dar água sem baldinho? Ela ficou desconfiada, irmão. Ficou. Ela falou, você não tem baldinho. Diga, Jesus não precisa de baldinho. Ela falou para ele, você não tem com que tirar água, como é que você está falando que vai me dar água? Ela desconfiou dele. Essa mulher era uma mulher preconceituosa também. Ela já começou a achar que Jesus era igual aos outros 6, que puxava assunto com ela, para namorá-la, para paquerá-la, para possuí-la. E preste atenção, isso acontece conosco. Às vezes Jesus usa pessoas para falar conosco. Mas a gente olha o carteiro espiritual, né, a pessoa que está trazendo a carta, que está trazendo o telegrama de Deus e fala assim, esse cara está querendo alguma coisa comigo. Irmão, tem uma palavra de Deus para a sua vida e você já dá aquela analisada no currículo do caboclo. E você olha e fala assim, esse cara não está com cara de espiritual não. Ele fala que tem água espiritual, mas ele deve estar com segunda intenção. Irmão, isso acontece conosco. Tem um vídeo, eu não vi o vídeo todo, eu comecei a ver até não me distrair, mas dizem que é muito bom de pessoas que são colocadas num quarto escuro, e eles começam a conversar, e quando acende as luzes, eles são totalmente diferentes. Alguém viu esse vídeo aqui? Né? Tem um negócio desse aí? E aí eles se assustam, por quê? Porque mantiveram uma conversa muito salutar, e quando acende a luz, eu não vi direito, mas tem povos completamente que estão em guerra, tinha um camarada todo tatuado, muito louco, tinha um cara lá vestido de rabino. E aí, em tese, a mensagem é que quando a gente não enxerga o exterior, a gente é capaz de enxergar melhor o interior. Porque dentro de qualquer homem sempre há uma alma, um espírito, querido. Mas a gente geralmente analisa o exterior para poder chancelar a mensagem, né? Então, às vezes o camarada não tem uma boa oratória, fala tudo errado, usa um monte de palavra errada, e aí você fica assim, O que falaram de Jesus? Ih, pode vir alguma coisa boa da Galileia. Porque a Galileia, irmão, só tinha carpinteiro e pescador naquele lugar, e pensaram, o quê? O libertador vindo da Galileia? De jeito nenhum. É a mesma coisa aqui. Você vai me dar água? Você não tem nem um baldinho. Então, essas 6 formas são as formas usuais que nós observamos as pessoas. E naturalmente, querido, se eu penso em Jesus como um homem atarefado, um homem abençoado, que tinha na época um ministério extraordinário, que precisava ser, colocado em prática, eu penso, esse cara não vai perder tempo com essa mulher, com esses atributos, não vai de jeito nenhum. Mas Jesus é diferente. Como eu disse, querido, Jesus não olha como a gente olha, Jesus não vê como a gente vê, Jesus sonda o interior. E Jesus viu algo nesta mulher que nós, olhando aqui até aqui, não viríamos nunca. Mas ele viu algo especial. E é por conta disso que Jesus esperou essa mulher no poço sozinho. Talvez se os discípulos estivessem juntos, eles iam se antecipar e dizer, Jesus, não fala com essa mulher aqui não. Eles fizeram isso com o cego de Jericó, fizeram isso com a mulher do fluxo de sangue. Não fala com ela não, vai embora, mulher, vai embora. Vai embora que aqui, naquele lugar, aqui quem está chegando aqui é judeu, você é samaritana, vai para lá. Mas Jesus esperou essa mulher sozinho no poço. Eu digo esperou porque ele estava sentado ali. E ele no fundo sabia que aquela mulher ia chegar. Mas por que Jesus esperou essa mulher no poço? Porque ele viu o que ninguém viu. E eu dou glórias a Jesus nessa noite, porque ele também me esperou. E ele viu o que ninguém viu. Ele viu o que nem mesmo eu via. Graças a Deus, Jesus te espera aqui hoje.
Porque Ele tem um ministério na sua vida e você não imagina qual é. Tem um propósito grandioso, você não consegue enxergar, porque você olha para si mesmo como você olha para as pessoas, julgando. Jesus esperou essa mulher no poço. Jesus marcou esse encontro, porque Ele viu o que ninguém viu. Fala para o seu vizinho aí, Jesus vê em você o que ninguém vê. Por isso, Ele marcou esse encontro hoje com você. Você pode glorificar o nome do Senhor por isso? Glória a Deus. Jesus não discriminou essa mulher por nada. Por tudo que nós dissemos aqui, que era do seu passado, do seu histórico e até doutrinário, Jesus não levou em conta. E nesse ponto, irmãos, a gente tem assim, claro, né, numa escala muito menor, mas aqui na ComBC nós temos uma característica muito interessante. Eu conversava isso com o pastor hoje pela manhã. Aqui tem gente de quase tudo quanto é tipo de denominação. E ninguém é discriminado. Porque o Evangelho não discrimina, o Evangelho aglutina. O Evangelho não veio para poder partidarizar as pessoas. O Evangelho veio para juntar num só corpo. Então, independe de onde você veio, da forma que você foi doutrinado, quais são as doutrinas que você aprendeu na sua caminhada, onde você foi batizado, se era isso, se era aquilo, não importa o rótulo e a bandeira. Quando você chega aqui, você é recebido como um homem, uma mulher de Deus. E você tem as mesmas oportunidades de aqui você exercer seu ministério. Se talvez eu pudesse escolher, não escolheria nem a mim mesmo para estar aqui. Mas Jesus viu naquela mulher algo que ninguém viu. Fala mais uma vez para quem está do teu lado aí. Jesus viu em você o que ninguém viu. Jesus fez um único pedido a essa mulher. Preste atenção. Nesse diálogo didático, pedagógico de Jesus com esta mulher samaritana, Ele fez a ela um pedido. Ele diz, me dá água para beber. Sabe o que eu vi aqui, irmão? É que Jesus pediu para ela o que Ele já tinha. O que Jesus pede para mim, para você, Ele já tem. Quando Ele te pede algo, não é porque Ele está precisando, Ele está te testando. Ele é o manancial de águas vivas. Ele não precisa pedir água, mas Ele pediu. Ele queria saber se aquela mulher poderia dar algo que ela tinha para Ele. Mas Ele já tinha aquilo e muito mais. Ele é o manancial de águas vivas. Você entende isso? Diga amém. Nenhum pedido de Jesus para mim e para você excede a nossa capacidade de atendê-lo. Tudo que Jesus pedir para você, pode dar, porque Ele tem muito mais para te devolver. Se você quer alcançar aquilo que está na mão de Deus, entregue aquilo que está na sua mão. Porque Ele está pedindo para você aquilo que Ele tem de sobra para te dar. Jesus pede para mim e para você aquilo que Ele tem de sobra para nos dar. Quando eu recebi a orientação de Deus, querido, para começar esse ministério, a primeira coisa que eu falei, aqueles que já conhecem o meu testemunho sabem, eu falei para minha esposa assim, eu não tenho tempo. Estava vivendo numa época profissional muito assoberbada, estava dando aula na escola técnica, estava dando aula na FAES aos sábados de pós-graduação, e estava dando aula na UVV, cheio de tarefa, cheio de consultoria na época aqui em Vila Velha, primeiro governo de Max, se não me falha a memória. Cheio de trabalho. Eu falei, minha esposa, como é que eu vou ser pastor? Eu não tenho tempo. E Jesus, naturalmente, quando Ele me sacou, me ungiu para ser pastor, Ele queria tempo, sim ou não? Não há como ser pastor e não ter tempo. Eu falei, não tenho tempo. E naquela mesma noite, irmão, eu tive uma sensação de que Deus ia tirar tudo que Ele tinha me dado.
Eu ia perder todos os empregos, todos os contratos. Eu falei, Jesus, levantei de manhã, eu falei assim, eis-me aqui. Usa-me a mim. E preste atenção, se passaram aí 12 anos, está fazendo 13 anos hoje. Hoje. Se passaram 13 anos. Sabe? E Deus me sustentou. Deus me abençoou. Deus continua me dando tempo de qualidade. Eu continuo. A igreja vai crescendo e eu não sei porquê. O tempo vai valorizando a minha vida. E quanto mais tem gente para estar aqui, mais Deus vai me dando tempo. Sabe por quê? Ele tem o que Ele pediu para mim. Ele já tinha. Ele detém o tempo na sua mão. Ele me pediu, Pedro, me dá um pouco do seu tempo. Porque Ele tinha muito mais para me dar. O que Deus está requerendo de você, Ele já tem para te dar. O que Deus está pedindo para você, Ele tem muito mais para te dar. Entrega o que você precisa entregar para Deus. E fica tranquilo, Ele tem muito mais para te dar. Aquela mulher tinha um pouco de água para dar para Jesus. Mas Jesus falou, eu tenho a água da vida para te dar. Fala para o teu vizinho, não tenha medo de entregar para Deus o que Ele te pediu. Deus está falando com pessoas aqui. Deus está te ajudando um pouquinho, diga amém. Está te orientando. Eu já vou encerrar. Quero ler com você verso 28. Ainda do capítulo 4 do Evangelho segundo João. Verso 28 do capítulo 4 do Evangelho de João. Vamos ver o desenrolar dessa história. Quanto à mulher, deixou o seu cântaro e foi à cidade e disse àqueles homens, vinde comigo e vede um homem que me disse tudo quanto tenho feito. Será esse porventura o Cristo? Saíram, pois, da cidade e vieram ao poço ter com Jesus. Preste atenção, verso 39. Muitos samaritanos daquela cidade creram em Jesus em virtude do testemunho daquela mulher. Aquilo que ela falou. Ele me disse tudo quanto tenho feito. Me disse tudo quanto tenho feito. Vindo, verso 40. Vindo, pois, os samaritanos ter com Jesus, pediram-lhe que permanecesse com eles, e ficou ali durante 48 horas, 2 dias. Verso 41. Muitos outros samaritanos creram em Jesus por causa da sua palavra, e diziam agora à mulher. Tem um monte de homem agora falando com ela, querido. Presta atenção. Agora todo mundo quer falar com ela. O encontro com Jesus mudou a história dela. E diziam àquela mulher, mulher, já agora, não é pelo que disseste que nós cremos, mas porque nós mesmos temos ouvido e sabemos que este é verdadeiramente o Salvador do mundo. Deixa eu falar um negócio para você. Os discípulos, você, os samaritanos, os homens, os maridos falsos que ela tinha, e talvez toda a humanidade, olhando para essa mulher, não via nada que prestasse nela. Mas quando Jesus bateu o olho e enxergou as suas entranhas, ele enxergou nela o que ninguém enxergava. Ele viu nela uma evangelista. Mas calma aí, pastor. O senhor quer me dizer que essa mulher adúltera é a pregadora da palavra de Deus? Você está me dizendo então que agora essa mulher que tem uma vida terrível, socialmente discriminada, ela vai chegar na cidade dela e vai falar que encontrou o Messias e todo mundo vai acreditar? Estou falando sim, porque aquele que teve encontro com genuíno com Deus, quando ele fala, é como se a verdade viesse da boca do Senhor. Ela chegou no meio da almarada, dos caras jogando um carteado, um dominó.
E se fosse um outro momento, eles iam falar, sai daqui, sua adúltera. Não fala conosco, nós vamos chicotear você, vamos te apedrejar, sua impura, sua pecadora, sua medíocre. Mas agora ela chegou cheio da autoridade, porque ela encontrou o 7º homem na sua vida. E ela chega lá e fala assim, ei, só olha para mim aqui. E os homens olharam já assustados. Encontrei Yeshua Ramachia. E os caras regalaram o zoião. E diz a palavra que foram com ela. Ela falou, vamos aqui, me segue. Ai, irmão, coisa linda. Um monte de barbudo agora. E quem é a líder? A samaritana. Marchando. Pode falar o que for de mim. Pode pensar o que for. Eu me encontrei com Jesus. Minha história mudou. E os homens atrás. E chega lá, eu quero crer, vou conjecturar aqui. E aí, mestre? Beleza? Tá aí, ó. Os caboclos de Samaria. Pode falar com eles. Já adiantei o assunto. E os caras... Aí Jesus começa a falar. Aí quando Jesus termina, ele fala assim, fica um pouco mais. Aí vou conjecturar aqui, samaritana, pede a ele para ficar. Você é assim com ele, ó. Você encontrou com ele, ó. Ele é teu chegado. Fala com ele para ficar um pouquinho mais. Sabe por quê, samaritana? Dá licença a gente falar com a senhora. É porque quando a senhora chamou aqui, a gente acreditou na senhora. Mas agora... a gente crê, é porque Ele é o Salvador do mundo. Ai, irmão, Samaria foi evangelizada por aquela mulher que ninguém dava nada por ela. Seu bairro, seus parentes, seus colegas de escola e de trabalho, que não dão nada por você, que chama você de homem bíblia, que chama você de Zé Ruela, que chama você de fanático. Quando você chegar depois desse encontro com Deus, você vai falar, eu encontrei o Yeshua Ramachia, e eles vão dizer para você, nos leve até Ele. Adarabasandalabas. É você que Deus quer usar. Mas eu tenho impurezas, Deus quer usar você. Mas eu estou com problema no meu casamento, Deus quer usar você. Mas eu estou com problema com o fisco, Deus quer usar você. Mas eu estou com problema emocional, Deus quer usar você. Mas eu estou impuro, Deus quer usar você. Mas eu sou um samaritano, Deus quer usar você. Mas eu vivo num ciclo repetitivo de erros, Deus quer usar você. Aí você diz, Deus, eu sou fraco. Aí Deus fala, é assim que eu gosto. Porque quando tu está fraquinho, aí o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Mas vão achar que eu sou louco. Aí Deus fala assim, eu também gosto. Porque quando o homem pensa que é loucura, para quem crê, é poder de Deus. Que pensam de você? Que você é um empresário vagabundo? Que você é um mentiroso? Que você é gago? Que você é fanho? Que você é dislexo? Que você não pensa direito? Que você não fala coisa com coisa? Que você é desligado? Que você não vai dar em nada? Que você não para emprego? Que você fica caindo na sua vida sexual? Não importa o que fala com você, querido. Quando Deus se encontra com você, Ele muda a sua vida e te prepara para uma grande obra. Deus vai levantar nessa noite aqui nessa igreja, com esse encontro, samaritanos transformados pelo poder de Deus, para serem atalaias do Mestre, arautos da palavra de Deus, homens semeadores de boas novas. Aleluia. Aleluia. Só mais um detalhe para a gente encerrar e eu já vou orar. Eu vejo nessa mulher algo fantástico. Que quando ela terminou a conversa dela com Jesus,
e ela voltou para a sua terra para pregar, ela tinha a certeza de que Jesus era um manancial de águas vivas. Por que, pastor, que o senhor diz isso? Porque ela deixou o cântaro para trás. Não preciso mais dessa água. O cântaro é desnecessário. Agora, eu conheci aquele que fez fluir de dentro de mim rios de águas vivas. Quando você se encontra com Jesus, sempre há uma renúncia. Sempre, sempre. Sempre há algo que precisa ficar para trás. O cego Bartimeu, num salto, se apresentou a Jesus, mas deixou para trás a sua capa. Esta mulher, cheia do Espírito Santo, inebriada pelas palavras do Mestre, transformada pela graça daquele homem sentado à beira do poço, ela até se esqueceu que tinha um cântaro. Cântaro não era uma vasilha qualquer, era algo caro, precioso. Como aquela mulher que quebrou o vaso de alabastro. Irmão, sempre quando você encontra a pérola mais cara, você larga tudo por aquela pérola. Sempre quando você encontra algo muito valioso, você troca tudo por aquilo que é mais valioso. Essa mulher agora não quer saber mais de marido errado, ela não quer mais saber de água de poço, ela não quer saber mais de cântaro. O que ela quer agora é cantar a glória de Deus. E muitas pessoas, queridos, vêm até aqui, até o momento que se enchem de Deus e dizem, realmente eu preciso mudar de vida, eu preciso aceitar Jesus como Senhor e Salvador, eu preciso voltar para Cristo, mas aí, aquele potinho de água, e a pessoa olha e fala, mas eu não posso abrir mão disso, isso é muito bom. Diga, não dá para mudar carregando cântaro. Quantos aqui foram chamados por Deus quando ninguém dava crédito e abandonaram alguns cântaros? Levante a sua mão. Deixe a sua mão levantada. Diga assim: eu não me arrependo de ter renunciado a cântaros, porque de dentro de mim hoje fluem rios de águas vivas. Quem tem um rio fluindo não precisa de cântaros. Aleluia. Glórias, louvores e exaltação a Jesus, o manancial de águas vivas. Quero orar por você. Permaneça sentado. Feche os seus olhos. Quem é você na sua família? Quem é você no seu trabalho? Um X9? Um religioso samaritano? Que as pessoas fazem chacota porque você diz que serve a Jesus? Quem é você? Que se diz judeu, espiritualmente judeu, apreciador de Jeová, o único Deus,
mas não consegue renunciar a vícios que você carrega desde a sua juventude? Quem é você, homem, cuja família já desistiu, tamanha reincidência dos seus erros? Quem é você, mulher, que já se autocondenou porque errou mais de uma vez e se sente indigna de recomeçar? Quem é você, que diz conhecer Jesus desde a sua infância, mas não tem certeza da sua salvação? Eu quero orar por samaritanos, espíritas, católicos, evangélicos, crentes, judeus, xiitas, muçulmanos, não me importa a sua bandeira denominacional. Eu quero orar se você quer aceitar Jesus Cristo como manancial de águas vivas na sua vida. Você não precisa abandonar Samaria. Muito pelo contrário, é em Samaria que Deus vai te usar. Você não precisa mudar de família. Pelo contrário, é nessa família problemática que Deus vai operar um milagre. Você não tem que mudar de emprego. É nesse emprego tribuloso, de pessoas hereges, ateus, agnósticos, que Deus vai usar você com grande esplendor. Você só precisa renunciar ao cântaro. Você só precisa renunciar à sua própria vontade e dizer: Deus, daqui para frente eu bebo água na fonte. Chega de contar com meu cântaro para reservar água. Eu daqui para frente não reservo água mais, porque de dentro de mim vai fluir um rio de água viva. Talvez você já tenha provado destas águas. Talvez até desceu as águas batismais e viveu a experiência de ter a presença de Jesus em você, de ser usado por Deus, mas por algum motivo se aborreceu com seus irmãos do sul, se aborreceu com seus irmãos do norte, se tornou um samaritano, um quase crente, um quase crédulo, e agora, nessa noite, está reencontrando o trono da graça de Deus, e esta graça está trazendo você de volta aos braços do Pai. Se você quer aceitar Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, eu quero orar por você. Se você quer retornar para os caminhos do Senhor, eu quero orar por você. Mas não basta apenas você desejar aí, incólume, quieto, fechado. É necessário que você também corra em direção à sua história e venha anunciar que Jesus agora é o teu Senhor, o teu Salvador, como esses samaritanos fizeram. Para isso, querido, eu preciso, eu quero ter a honra de orar por você. Se você sair do seu lugar e vier à frente, peça licença a quem está aí do teu lado e venha aqui à frente. Venha se reconciliar com Jesus, venha aceitar Jesus como Senhor e Salvador. Nós vamos orar pela sua vida. Aonde está você? Venha. Isso. Se Jesus falou com você, venha. Vamos mudar essa história hoje definitivamente. Se você está me assistindo pelo telão e quer essa mudança também, venha, saia do seu lugar. É importante que você venha aqui, porque o apóstolo Paulo diz que não basta você crer com o coração, é preciso confessar com os lábios que Jesus é o Senhor. E nós vamos orar juntos e vamos encerrar esse culto. Mas é importante que você venha. Se você está na galeria, desça, peça licença.
As pessoas que estão nesse culto, elas estão esperando por você. Venha, 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 por favor, venha. Venha, 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 desça da galeria, venha. Nós vamos encerrar com você aqui à frente. Isso, abençoado, venha, venha. Venha, filha, venha, filha, venha, venha. Levante o seu lugar e venha aqui. Isso, venha, abençoado, isso. Venha. Vamos beber do rio de Deus nessa noite, venha. Venha, Deus quer usar você na sua casa, Deus quer usar você no seu trabalho, Deus quer usar você na sua escola, Deus quer usar você no âmbito da sua família, Deus quer fazer um reboliço, Deus quer quebrar tudo na sua história. Isso, saia do seu lugar e venha, venha. Venha, isso, não tenha vergonha. Nós já fizemos isso também.